Bem-vindos ao canal Que Seja Vegana e hoje a gente vai fazer uma receita muito especial, que é uma das minhas prediletas. Hoje a gente vai fazer falafel. Para quem não sabe, falafel é um bolinho muito comum na culinária árabe, libanesa e algumas outras do Oriente Médio. Ele é um bolinho de grão de bico com várias ervas, vários temperinhos. Então, eu vou pegar uma receita que foi uma das melhores que eu já comi. Muitas fazem só com grão de bico cru, ele demolhado, mais cru. Eu prefiro fazer com meio a meio. Aqui já tá o grão de bico cozido e embaixo tá o cru, demolhado. Eu misturo os dois, que eu acho que fica com uma consistência mais macia. E aqui já tem 2 xícaras de cada, então 2 xícaras do grão de bico cozido e 2 xícaras do grão de bico cru. Então a gente vai começar, na verdade eu vou começar pelas ervas, que da última vez que eu fiz elas não bateram direito. E ela ficou um pouquinho pedaçuda, então vou começar pelas ervinhas. Aqui a gente tem salsinha, um maço de salsinha e um maço de coentro. Ah, mas é muita coisa. É bastante. Ele vai ficar verdinho. Se você não gostar muito de salsinha nem de coentro, ou de um dos dois, diminui um pouco a quantidade, mas é sempre bom colocar, nem que seja um pouquinho. Ela tá aqui com os talinhos mesmo, porque vai bater. Então, não vamos desperdiçar nada. Então, eu vou colocar primeiro a salsinha e o coentro. E aqui a gente tem algumas folhinhas de hortelã. Não é um maço inteiro, eu só peguei as folhinhas porque o talo do hortelã é muito grosso, muito duro. Então, são algumas folhinhas, eu não vou pôr todas, vou pôr só algumas. Mas o gosto do hortelã é bem interessante. Então, se você não tiver condições de pegar ele fresco, compra ele desidratado e coloca um pouquinho mesmo assim. Então tá aqui, vou bater as ervinhas primeiro, depois a gente adiciona o grão de bico. Ervinhas picadas, diminuiu bem a quantidade, por isso que não é muito exagero o maço de cada um. Então agora eu vou colocar o grão de bico. Importante o ponto para bater. Se a gente bater demais, não vai dar muito certo. Vai ficar muito pastoso, vai ser difícil de fazer a bolinha. Por isso que eu bati as ervinhas antes, porque se bate muito com o grão de bico, ele não dá uma consistência legal. Então, o meu grão de bico aqui tava quase germinando, o que tava de molho. Olha que bonitinho o brotinho. Já vou adicionar uns temperinhos para ir batendo junto. Aqui eu tenho gergelim. Vou colocar uma colher bem cheia, 2 colheres para essa quantidade. Vou colocar mais um pouquinho que é bastante. Então são 3 colheres de gergelim. Se você não tiver gergelim, se você, enfim, por algum motivo esqueceu de comprar, tudo bem, não precisa colocar. O tahine também não vai na receita original, ele só vai em algumas, assim como outras não vai gergelim. Eu gosto de colocar um pouquinho dos dois, eu vou colocar só um pouquinho desse tahine porque ele é muito forte. Aqui eu tenho já uma cebola e um alho já refogados com um pouquinho de azeite. Você pode colocar ele cru, a cebola e o alho, mas eu acho o gosto um pouco forte, então eu refogo um pouquinho antes. Pode colocar cru também, não tem problema. Eu não gosto muito porque se você for fritar o bolinho, eu acho que às vezes a cebola não cozinha muito bem. Então eu prefiro já refogar antes. Um pouquinho de sal. E uma colher de chá de cominho. Então a gente vai bater
Não pode bater muito, para ele não ficar muito pastoso. Então eu vou parando um pouquinho para dar uma mexida, para ajudar o processador. Então eu já bati um pouco, eu pulsei na verdade, não deixei bater muito. E é nessa hora que a gente vai acrescentar um pouco de azeite e um suco de um limão. Então, depois de ter adicionado o limão e o azeite, eu também experimentei para ver se o sal estava suficiente. Bati mais, deixei batendo mesmo, fui abrindo para ajudar aqui com a espátula, para bater tudo de uma maneira uniforme. E essa é a consistência que ele deve ficar. É uma pastinha meio unida, mas não muito mole a ponto de não formar uma bolinha. Então agora a gente vai... Você pode fazer de várias maneiras. Você pode enrolar na mão mesmo. Você pode colocar aqueles pegadores de sorvete, que aí já vira uma bolinha, já resolve. Ou você pode fazer com a colher. Enfim, como preferir. Eu vou tentar fazer com a mão mesmo, que eu acho que vai dar certo. Ele gruda um pouquinho, mas faz parte. Peguei aqui uma colher e a gente vai fazer as bolinhas. Eu vou colocar já aqui nessa forma com a folha de silicone, eu já levo desse jeito no congelador, porque depois fica muito mais fácil. Depois é só tirar daqui da forma, colocar num saquinho, colocar num potinho, onde você preferir. Então eu prefiro sempre congelar um tanto e deixo um outro pedaço para eu já fazer no dia. Eu vou fazer umas bolinhas um pouquinho de um tamanho, enfim, padrão. O formato é o que menos importa, mas se você quiser o formato do falafel, é uma bolinha um pouco achatadinha. Cada lugar tem um jeito, na verdade. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer a bolinha, mas depois fica bonitinho. Eu uso a colher pra sempre ser mais ou menos na mesma medida. Claro que não vai ficar perfeito, mas só pra ficar um pouquinho mais proporcional. Falafels prontos. Claro que aquela receita não dá só isso, vai dar pelo menos o dobro, um pouquinho mais. Aqui tem 18 bolinhos, deve dar uns 35 a 40, dependendo do tamanho que você fizer. Eu gosto às vezes de fazer um pouquinho menorzinho, se você for ter alguma reunião na sua casa, para servir de aperitivo é legal. E para fazer kebab, eu gosto muito de fazer kebab de falafel, então às vezes eu faço ele menorzinho. A próxima leva eu vou fazer ele menorzinho para colocar no sanduíche. E vou levar assim no congelador. Você pode fritar, pode assar. Se fritar, pode fritar já ele congelado direto, assar também congelado direto. Para assar, você também pode levar assim em temperatura ambiente, agora, né, depois de pronto. Mas eu sempre prefiro fazer depois de congelado, porque eu acho que fica uma casquinha um pouquinho mais crocante. Mas para fritar sempre com óleo muito, muito, muito quente, senão vai desfazer o bolinho. E sempre frita ele congelado. Por isso que é bom não fazer tão grande, porque às vezes se você frita ele pode ficar um pouquinho frio ainda dentro. Então faz um bolinho num tamanho menorzinho, mais achatadinho, que aí vai dar tudo certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu mostro ele pronto pra vocês. Depois de assado eles ficam assim. E hoje fiz um cuscuz marroquino para acompanhar.